Olá, amigos, mais um bate-papo aqui, mais um dia de resenha do canal Edson Romão em Terror. Hoje, com meu grande amigo Marquinhos Jesus, músico, fanático pela Internacional. A gente vai contar um pouco da história do Marquinhos como músico, como torcedor da Inter. Vai ter um papo gostoso aqui no nosso canal. Marquinhos, bom dia, seja bem-vindo aí no nosso canal. Quais são as suas primeiras palavras no nosso canal? Opa, Romão, Edson Romão, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui no seu programa, muito obrigado. E vamos falar muito do que a gente gosta, né? Do que futebol, música. Vamos falar da nossa vida, que é gostoso, né, Edson? A gente que tem uma longa estrada já, e você mais do que nunca sempre esteve presente na minha vida. A gente sempre esteve se cruzando a nossa estrada. Uma amizade de velhos tempos já, né, Marquinhos? Isso. Bom, vou começar falando um pouquinho lá do seu começo lá, como músico. Quando você começou como músico? Qual foi a inspiração sua? Você sabe, Edson, eu venho de uma família muito simples, uma família de 9 irmãos, meu pai, minha mãe. Meu pai e minha mãe veio para Boa Vista, aqui em Limeira, num bairro da Boa Vista, no meados dos anos 60. Tanto é que eu nasci na rua Boa Vista. Rua Boa Vista? Naquela época eu não ia para o hospital, era a parteira que fazia os partos, né? E eu acabei nascendo em casa, na Rua Boa Vista. O nome da rua é Rua Boa Vista também. Rua Boa Vista, em 1965. É uma família muito simples, aquela coisa toda, mas uma família feliz que sempre ligado. Meu pai, um amante do futebol. O pai chegou naquela época a jogar futebol profissionalmente também, em Piracicaba, em alguns lugares. E nossa família, 8 irmãos e uma menina só, minha irmã Marlene, que é a sexta, eu sou o sétimo filho. Se a minha irmã fosse homem, eu era lobisomem, né, irmão? Sete homens, o sétimo é lobisomem. Mas aí, a cultura sempre, o futebol sempre teve presente. Então, a música, minha família sempre foi uma amante do futebol e da música também. Mas ninguém tocava nenhum instrumento, olha que gozado, ninguém. Todo mundo gostava, meus irmãos mais velhos adoravam músicas, mas nenhum partiu para esse lado musical. Futebol não, todos eles jogaram, vários irmãos meus na época, o Vilo, o Luizinho, que eram bons jogadores, jogavam demais. O Luizinho, que é o Pardal, que muita gente sabe quem é ele, da torcida sem noção, fazia parte. Meu irmão que faleceu há uns 3 anos atrás. O Luizinho jogava muita bola, um ótimo jogador. Então, nessa fase, Edson, eu fui convivendo com tudo isso aí: futebol e música. Aos 12 anos de idade, eu estava na escola, já no Coronel Flamínio, estudando aqui, quando eu fiquei de recuperação. Olha como que as coisas vão acontecendo na vida da gente. E uma professora falou: olha, vocês para não ficar em recuperação, tinham 4 alunos, vocês vão fazer uma poesia. Putz, eu era radical de tudo, né? Pô, poesia, eu vou fazer poesia? Tá maluco, né? Mas meio na época, já meio rebelde, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Fui lá num sábado à tarde e pedi ajuda para o meu irmão Mário. Mário, preciso fazer uma poesia para não ficar de recuperação, me ajuda aí. Falou, ó, à tarde, era um sábado, à tarde eu vou fazer vou estudar também, você senta comigo na cozinha e a gente conversa. Aí sentamos lá e ele falou assim, ó, e chovia pra caramba, Edson, chovia demais. Ele falou, olha Marcos, escreve sobre a chuva. E vai lá, foi lá eu, né? Comecei a escrever um texto, eu lembro até o começo: a chuva cai e o silêncio me seca, o que será que vou fazer? Chorar, sorrir ou lamentar? E aí fui escrevendo. E fiz aquela poesia ali, e falei, seja o que Deus quiser. Não mostrei para o meu irmão Mário, então ele na segunda-feira para a escola. Chegou na escola, olha que interessante, mostrei para a professora Márcia, lembro até hoje o nome dela. Ela falou, olha,
deu de todo mundo, ok. Chegou na minha parte e ela falou assim: da onde você copiou essa poesia? De que livro você copiou? Falei: não, professora, não, eu fiz essa poesia e tal. Não, não é possível. E aí chamou a diretora da escola, que era a Dona Olga. Dona Olga, olha aqui, não sei se a Dona Olga era a diretora ou a vice-diretora na época, eu acho que talvez poderia ser o Dr. Paulo Chaves, o diretor, e a Dona Olga, a vice-diretora. Dona Olga, dá uma olhada nisso aqui, nesse trabalho do Marquinho. Ela olhou no meu olho e falou assim: não é verdade, você não fez isso. Você conta a verdade, de que livro você tirou, da onde você tirou essa ideia? Eu falei: não, contei tudo a verdade ali. Bom, resultado, não fiquei de recuperação. E dali, aquela poesia que eu fiz, talvez despertou em mim o fato de eu começar a escrever letras, e depois veio como uma coisa de Deus mesmo, fazer melodias, fazer músicas, e aí começou esse dom musical na minha vida. E sempre atrelado ao futebol também, porque eu joguei futebol. Joguei no Rio Branco de Americana, no Júnior do Rio Branco de Americana. Na Internacional de Limeira, joguei no Júnior da Inter também, um pouquinho, acho que 3 meses, mas não deu certo. Chegou a disputar amador também, mano? Amador, joguei pro América do Shampoo, joguei pro Fluminense, junto com o Carlinhos Biagioli. Tive umas passagens boas no amador, mas não gostava. Tanto é que no futebol de amador eu não gostava muito, porque era um campeonato muito disputado. Então eu era um jogador meio franzino, muito habilidoso, desculpa até a falta de modéstia, mas habilidoso, aquela coisa toda. E no amador não tem conversa, viu, Edson? É pra cima do joelho. Bons jogadores, mas é pra cima do joelho. E naquela época era bem mais forte o amador do Limeira. Muito mais forte. Então o que eu fiz na época? Eu preferi ir pro futsal. Futebol de salão na época, chamada Bola Grande. E aí tivemos uma grande equipe aqui em Limeira, chegamos a ser campeão de cidade. Jogou Nacional? Jogamos contra o Nacional, contra o Avaí. Ainda com o Avaí eu era bem pequeno, mas chegamos a enfrentar o Avaí, levamos 12-2, alguma coisa. O Avaí tinha um time. Jogava muito ali no SESI, 5 ali? No Círculo Operário. SESI 5. Círculo Operário, jogamos muito bem. Nossa, grandes jogos ali. Teve uma fase também que eu joguei na quadra da União, junto com o João Macaco, com o pessoal da Dona, Sormani, que tinha um time ali que eles me chamaram, uma vez a gente foi jogar contra eles, falaram: Marquinhos, vem aqui, vem toda quinta-feira jogar com a gente. Então o futsal foi a minha vida ali. Mas você sabe que a gente que vem de uma família humilde, e que graças a Deus, muito educada, aquela coisa, a educação nunca faltou, pelo meu pai, pela minha mãe, não tinha dinheiro para você tentar a música, porque a música sempre teve brincado comigo, mas desde os 16 anos eu comecei a ter banda de rock. Na época o rock começou no Brasil, aquela situação, isso meados de 76, 77, nessa idade, 12 anos eu tinha, até chegar nos anos 80, que ali foi o auge do rock and roll. E ali com 16 anos já tinha uma primeira banda de rock já, que comecei a tocar, mas eu não tinha dinheiro, né? E o rock sempre precisou de instrumentos caros na época, uma guitarra era cara, um microfone caro, uma bateria, tudo isso todo mundo sabe naquela época como era. Então o rock and roll passou a ser uma diversão, mas uma coisa que eu consegui linkar junto com o futebol, com a música e o trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo também. Então, todo mundo, acho que você também, a maioria do pessoal da nossa idade, começou a trabalhar muito cedo para sustentar também, para ajudar a família, ajudar. Tanto é que naquela época, Romão, não sei você, mas todo o dinheiro que a gente ganhava entregava para a mãe, para o pai. Nessa época aí, Marquinhos, de 82 até 89, eu vendia sorvete no Limeirão, pegava um dinheiro de sorvete que eu vendia no Limeirão. Naquela época eu enchia o Limeirão, vendia muito sorvete. Sim. Vendia sorvete no Limeirão e pipoca para ajudar em casa. Um calorzão no Limeirão, nem que eu falo do calor, mas naquela época era calor. E eu moro na Boa Vista também, morei 20 anos na Boa Vista.
na General Osório, morei na rua 11 de junho. Então, meu pai e minha mãe veio em 1960 para Boa Vista, ficaram até 1970. No bairro Monte 71, ótimo. 71, 72. Não, meu pai ficou até 72, porque o William nasceu lá, meu irmão mais novo nasceu lá também na Rua Boa Vista. Acho que em 72 minha mãe veio para. A gente veio morar na Rua Tiradentes. Sim. Morou muito tempo na Tiradentes. Então, daí, meu pai e minha mãe sempre morou aqui na área central. Sempre pagando aluguel. Olha que situação, né? Tinha casa. Naquela época não. Depois meu pai conseguiu uma casa pelo governo, que era a SECAP. No vídeo da SECAP 1, meu pai tinha uma casa lá. Meu pai e minha mãe só foi morar lá depois que eu consegui fazer uma loja para eles lá na frente. Meu pai e minha mãe estavam morando sozinhos e eu falei, puxa, eu preciso arrumar alguma coisa para meu pai e alguém para ficar lá em casa junto com meu pai e com a minha mãe. E minha irmã, na época, a Marlene, estava sossegada. Eu falei, Lene, eu vou montar uma loja lá. E eu já era gerente de uma loja, da Loja Agora. Na época, eu fui o gerente mais jovem dessa empresa. Com 20 anos, eu era gerente de loja já. Com 130 funcionários. A gente fala assim, um garoto de 20 anos. Pra época, né? Na época, nossa, um preconceito, né? Porque é bonito falar isso, porque eu trabalhava com pessoas mais velhas, tem pessoas de 50 anos que trabalham comigo e, pô, esse menino aí, de moleque de 20 anos, vai ser meu gerente, né? Mas são histórias. E aí eu não lembro muito bem a época, meu pai e minha mãe acabou, aí eu morei muito tempo na Doutor Trajano, ali do lado do Bar do Jacaré, antigo Bar do Jacaré, perto da pizzaria Riso ali. Sim. Morei muitos anos ali com a minha família. Até casar, eu morei ali, depois eu tô casado há 38 anos, eu moro na Rua São João, né? Desde que eu casei. E o que aconteceu? Meu pai não queria ir para a SECAP de jeito nenhum, gostava de morar aqui no centro, mas eu sabia que meu pai estava querendo aposentar, e aí eu montei uma papelaria na época para eles e minha irmã foi cuidar. E aí meu pai e minha mãe resolveram mudar lá porque moravam lá no Trajano, mas a loja ficava lá. Então, com medo de alguma coisa acontecer, a loja ficar sozinha no final de semana, acabaram mudando, para também não ir todo dia para lá. Sim. E aí meu pai e minha mãe, até o final da vida, moraram na SECAP, hoje meu irmão Reginaldo que mora lá. Só para terminar essa história de envolvimento com música, comércio e futebol. É tão bonito, cara, que eu acho que o povo brasileiro é um povo maravilhoso que falta oportunidades. Eu tenho certeza absoluta que você também, quando moleque, tinha muitos sonhos. Bastante. Mas qual motivação a gente teve? Qual ajuda governamental? Nenhuma, ensinos. Né? Então é até difícil a gente falar isso. E mesmo nos dias, apesar que hoje a gente está em 2026, graças a Deus tem muitos programas do governo, tem muita ajuda, mas eu acho que ainda continua tendo as escolas municipais, por mais que as professoras são heroínas, são brilhantes, são sensacionais, precisavam um pouquinho ter um pouco mais de capacidade, um pouco mais de condição realmente para desempenhar a aula. A gente está em 2026, eu vejo, você acha que a molecada hoje quer sentar atrás de uma mesinha e escrever? Você tem um menino, o Arthur, está com quanto agora? 10. O Arthur, conversa com ele lá. Você acha que o Arthur não quer mais pegar as coisas na mão, internet, ter um computador aqui e tal? Cara, então a gente acha que pode melhorar mais. O Brasil é um país lindo, maravilhoso, que tem condições muito de melhorar. O Brasil passou o país em primeiro mundo, Marquinhos. Ah, não tenha dúvida. Tem mais um país maravilhoso. Qual o país que tem uma costa, né, um oceano Atlântico, né, enorme? Aí tem um continente, o Brasil. Então, tem muita coisa para ser feita. A gente espera que realmente os nossos governantes consigam, pelo menos, fazer uns 30%, 40% a mais, que está bom. A molecada hoje em dia lá em cima. O ensino, entre hoje, a tecnologia, Romão, ela não é que ela é necessária, ela é primordial hoje em dia. Quem não souber
trabalhar hoje na internet, ter uma noção um pouco do computador, da informática, ele vai morrer de fome. Verdade. E aí, Marquinhos, voltando um pouquinho a história da como chamava a sua última banda? Aquela que você fez aquele hino pra Inter. É o seguinte, né? Então vamos lá na história musical. Eu comecei muito cedo, eu entrei numa banda. Eu fui trabalhar na Estrada d'Alva, não sei como que uma coisa brinca com a outra. Na Estrada d'Alva, meu primeiro trabalho registrado, assim, bonitinho, foi na Estrada d'Alva do seu Oswaldo Conte, do Júnior, meu amigo até hoje. E eu fui trabalhar lá para ajudar. E lá foi a minha escola. Aprendi a vender, aprendi a gerenciar, aprendi a trabalhar no caixa, aprendi a tirar nota fiscal, tudo aprendi lá. E foi muito interessante na Estrada d'Alva que eu conheci um amigo meu que, logo que eu estava trabalhando lá, foi trabalhar, que foi o Guilherme Sintra. E o Guilherme Sintra é um grande, já faleceu há algum tempo atrás, um cara que eu guardo no meu coração, um grande amigo que eu fiz na minha vida. Ele era uma banda ambulante, com um violão ele era a banda ambulante. Ele, para quem conhece o Pepeu Gomes, mais ou menos o estilo do Pepeu Gomes, aí vai mais ou menos entender o que o Guilherme Sintra era. E ali eu comecei a tocar com ele, né, sabe, de verdade. Eu tinha uma bandinha com 16 anos, uma bandinha mais amadora, aquela coisa de mostrar as músicas, querer tocar, às vezes o pessoal aprendendo, mas entrando profissionalmente para ganhar dinheiro foi com o Guilherme, porque a gente fazia ia tocar em bares, ia tocar em chácaras, em festas de aniversário, aí ganhava um dinheirinho. O famoso bar do italiano, não sei se você chegou a lembrar desse bar do italiano ali perto do posto Vaveira ali, perto da Avenida Campinas subindo ali, um underground do rock and roll, era ali. E ali a gente começou a tocar, e ali comecei a mostrar minhas músicas, cantar minhas músicas, e foi embora. Aí depois toquei com Gerações da Rússia, uma banda de Cordeirópolis, uma banda maravilhosa, meus amigos, uma banda que tocou muito, fez muitos shows por aí. E depois eu fui tocar com o Moby Dick, uma banda de Americana. Você vê que, olha as cidades, né? Cordeirópolis, Americana, com o Moby Dick, uma banda maravilhosa, uma banda que me deu muita cancha profissional, eles já tinham instrumentos de primeira, equipamento, lugar para ensaiar. Os Gerações tinham também, as Gerações não posso falar nada, mas o Moby Dick tem muito mais estrutura profissional. Aí depois eu fui para o Zona Zero. Aí toquei com o Zona Zero, foi a banda que eu fiz mais sucesso, tocamos em vários lugares, grandes shows. E logo depois que eu saí do Zona Zero, acabei gravando um LP com o Câmbio Negro, uma banda de Limeira, do Toco, do Loice. E aí acabou fazendo esse disco, Câmbio Negro, que foi o 5º disco da banda. E depois eu fui para a carreira solo, Marquinhos Jesus, acabei porque era mais fácil eu ter minha banda do que ficar tocando com amigos, às vezes que não entendiam o que eu queria fazer, os sons que eu queria tocar. Então era mais fácil eu convidar músicos, pagar os músicos para tocar e ficava mais fácil. Nesse meio de campo musical, tem várias possibilidades, foi muito bom demais, mas o meu trabalho profissional, o meu ganha-pão de verdade era lá no comércio. E aí eu estava na ReHap Brinquedos, trabalhando na ReHap Brinquedos, onde eu trabalhei 19 anos, 20 praticamente anos lá, e foi uma longa trajetória lá. E nessa época eu estava aqui no shopping aqui, Pato. Em 2012 ele trouxe essa loja para cá, que é uma outra história que eu te conto outro dia. E eu conheci o Taimon o Taimon era o presidente da Internacional. Na época ele não era presidente da Internacional, mas ele era o cara do marketing da Winner. E a Winner precisava de uma música para ser feita e eu acabei fazendo a música para o Winner também. Não sei se você sabe, eu fiz a música da Winner também. Do basquete? Do basquete. Mas eu fiz em uma semana. Foi assim, uma coisa bem doida. Na época, acabei fazendo essa música lá. E o Taimon era o cara que cuidava do marketing. Aí passou algum tempo, isso acho que 2009, 2008, posso estar muito enganado. Aí em 2012, o Taimon acabou conversando comigo, a Internacional ia fazer 13 anos, ele já era o presidente da Internacional. E a gente conversou ali, vamos fazer a música do centenário da Internacional? Eu falei, vamos embora, deixa comigo. Aí fui para casa, fiquei pensando, e eu costumo criar músicas assim, rápido, sabe? Parece que é uma coisa de Deus, as músicas eu ligo o botãozinho e falo, vamos fazer a música internacional. E acabei, nesse dia,
fazendo o refrão da música. Já o lê, 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 leão. Então, acabei fazendo esse refrão e aí escrevi a letra inteira. E foi muito legal isso, Romão. Talvez eu tenha até contado a história para você, mas talvez não contei para a maioria das pessoas. Quando eu fiz a música, a letra, o arranjo, eu tenho um companheiro de música meu que é o Magrão, que é o Luciano Magrão, fazer até o comercial dele, que se você tiver um violãozinho aí quebrado, algum instrumento quebrado, vai lá no Magrão que ele conserta e é o preço maravilhoso, é um ótimo profissional em arrumar instrumentos, arruma tudo, caixa de som, o que vocês pensarem em termos de som, o Magrão faz. É só procurar nas páginas sociais, lá Luciano Magrão, que você vai encontrar ele. Emanuel Magrão. E ele também fica ali, fica na esquina, perto do Mercado Municipal, atrás do Mercado Municipal, ali descendo a Duque de Caxias. Descendo a Duque de Caxias antes de entrar no mercado. Aí eu chamei o Magrão e falei, Magrão, vamos fazer a música da internacional, vamos gravar comigo. Ele falou, Marquinhos, tô dentro, vamos falar. Aí chamei um baterista e foi muito legal. Daí eu fui no estúdio do Kramer, que é meu amigo também no estúdio, fomos lá gravar. Ele falou, Marquinhos, eu sou galista, olha a história. Não vou gravar sua música. Eu falei, faz parte. Aí ele falou, deixa eu ver. Aí ele falou assim, Marquinhos, vamos gravar e eu vou tocar bateria nessa música aí. O galista. Você vê como ele é o dono do estúdio, Kramer, um dos melhores estúdios, não só de Limeira, como de São Paulo, do Brasil, um estúdio profissional ao extremo. Aí acabamos gravando lá, pedi pro Edmar, olha, muita gente não sabe, né, mas aí o Edmar Ferreira, eu tinha muita amizade com o seu Edmundo Silva, aí eu falei com o seu Edmar, o Edmar acabou gravando até a narração da Winner, que ele é um apaixonado pelo basquete. Eu falei, Edmar, eu preciso de uma gravação da música internacional do gol que o seu pai narrou em 86. Putz, o Edmundo... Nossa, aqueles gols arrepia, gente. Pegou e me deu essa... Aí, a hora que eu produzi tudo, o som, melodia, guitarras, aquela coisa toda, eu falei, porra, falta um back vocals. Aí eu falei, nada mais justo do que chamar torcedores. Aí eu perguntei para o Kramer, quantas pessoas eu posso chamar para gravar? Ele falou, Marco, pode trazer 10. Mas cabe aqui no estúdio? Não, 10, pode trazer, que dá um jeito aqui. Eu lembro, Marquinhos, que na época você me chamou para Sim. fazer, só que eu não pude ir, porque eu não sei porquê, mas eu tinha algum compromisso que eu não pude ir. Então, o que foi lá? Eu chamei o Tomi, falecido Tomi, que todo mundo conhece, os irmãos Tomi, né? Os irmãos. Tomi, o pai do Tigrão. E aí, eles falaram, pô, que maravilha, a gente vai gravar com você os back vocals, sim. Aí já acabei chamando o William, meu irmão, o Edinho, meu cunhado, o André, também um torcedor da Inter maravilhoso. Talvez o André vai me desculpar, ele vai ficar bravo que eu vou falar o apelido dele, mas até hoje ele fica bravo que no CD apareceu o apelido dele, que ele não gosta do apelido dele lá. Você sabe quem é o André? André Peruca. Peruca, conheço. Pô, todo mundo chama ele de Peruca, aí eu botei no CD e conheço. Ele falou, mas que chama tua peruca? Eu falei, mas eu briga com o Paina. Com o Paina. E aí chamei você e chamei mais 2 torcedores apaixonados pela Internacional. E, cara, foi muito gozado que... A minha paixão, deixa eu falar da minha paixão da Inter para terminar. Meu pai, se eu duvido, um apaixonado pela Internacional de Limeira. E eu vou falar para você, Edson e amigos, eu tenho uma saudade muito grande dos domingos que eu ia com meu pai, eu, meus irmãos, tudo pequenininho, meu pai levava a gente no Limeirão. Quantas vezes a Inter ainda não tinha o Limeirão, a gente ia no estado em Araras, União de Araras, a gente ia de ônibus com meu pai, chovendo, sol, não tinha tempo ruim. Eu vou até contar uma história que uma vez tinha ônibus de graça para levar para Araras. Meu pai falou, quem vai comigo? Estava caindo no mundo aqui Limeira, de água. Meu pai falou assim, quem que vai comigo no Limeirão? Quem que vai assistir o jogo da Inter? Foi lá no estado de Araras, na usina. Eu falei, pai, eu vou. Outros meus irmãos, acho que aquele dia não aconteceu alguma coisa. Só fui eu e meu pai. Pegamos o ônibus aqui na Boa Morte e fomos para lá.
Tinha um jogador que chamava Marco Antônio da Internacional, um meia-direita. Ele acabou fazendo um golaço. A Inter ganhou. A Inter naquela época era monumental. E a Inter venceu essa partida. Só que na hora de voltar, meu pai gostava de tomar umas cajebrida, uns corozinhos, normal. E aí o que aconteceu? Meu pai, a hora de pegar o ônibus, a gente pegou um ônibus, ao invés de pegar um ônibus por centro, pegamos um ônibus. Eu morava lá na Trajano. Pegamos um ônibus lá para chegar lá no Morro Azul. A gente parou o ônibus lá no Morro Azul. Depois, meu pai olhou para mim e falou: Marquinhos, naquela época tudo era longe, né? E de a pé até hoje, se você for daqui, lá no Morro Azul. Morro Azul é longe. Meu pai falou: você consegue ir comigo? Eu era menininho, tinha 12, 13 anos. Você vai comigo lá para casa de a pé ou nós vamos pegar um outro ônibus? Eu falei: pai, lembro até hoje. Pai, tamo junto. Aonde o senhor quiser, vamos de a pé, vamos de busão. Eu estava feliz demais. Aí já não estava chovendo. Eu estava. A gente veio de lá, do Morro Azul até a rua do Trajano. Eu vou falar uma coisa para vocês, amigos. Foi uma diversão vindo de lá, meu pai cantando, meu pai alegre, meu pai feliz, eu feliz. A gente abraçou, a gente vinha abraçado. Sei lá quanto tempo a gente demorou para chegar aqui na casa da minha mãe, da minha casa, mas foi uma coisa que eu nunca mais esqueci isso, Você meu nem, pai. quando é assim, Marquinhos, para você nem cansa, né, cara? Não, imagina, eu nem lembro. Conversando. Não, meu pai. Então, e outras vezes, um jogo também me marcou muito, foi no Paulistano, e o César Maluco, um centroavante do Palmeiras, um grande jogador, muita gente, só os mais velhos vão entender, o César Maluco, cara, hoje seria o centroavante da seleção brasileira com o pé nas costas. O Matheus Cunha aí, que joga na seleção, aí, que não amarrava nem a chuteira do César Maluco, só para ter uma noção. E não é nostálgico, não é de ser nostálgico, né? Essa nostalgia. Eu lembro até hoje no Paulistano, não tinha arquibancada, assim, que era pequena, mas eu estava no alambrado ali com meu pai, na grade ali. E teve uma jogada que me marcou muito. Houve uma falta para o time adversário, a bola veio na direção do César Maluco. E a Inter ganhando, de 1-0, e os caras massacrando a Inter ali, tentando empatar do jeito. O César Maluco fingiu que foi pegar a bola, ele pegou uma grama e saiu mordendo a grama assim, ó. Vou mostrar. Para ganhar tempo. O jogador adversário ficou, sabe, puto da vida e continuou. Então, essa malícia que o futebol brasileiro perdeu. Então aquela cena do César Maluco pegando o capinzinho ali e deixando a bola correr atrás, ganhando tempo, é um significado muito grande para quem joga futebol hoje que não tem mais aquela malícia, Edson. O futebol perdeu a malícia. O futebol, Marquinhos, pra mim perdeu muita coisa. Perdeu o futebol hoje, não é do povão. Ele ficou muito eternizado. Ingressos caros, tudo caro. Mas o povão, naquela época, o povão era feliz em ir pro estádio. Vamos então, só para terminar a história da música internacional, depois a gente cai. Foi um assunto muito bom que você falou sobre a presença de pessoas hoje nos estádios de futebol. Vamos lá. Então, quando a gente terminou a gravação, eu falei, vamos lá. E, infelizmente, eu fiquei muito chateado que você não foi na época. Então, acho que não A hora que a gente se encontrou, eu marquei um encontro lá no bairro do Valdir, palmeirense e Leonino Roxo, ali no Jardim Piratininga, para a gente se encontrar lá, todo mundo. Aí eu achava que o pessoal ia beber pra caramba ali, né? Falei, vamos já deixar essa galera contente para chegar lá para colocar o gogó em dia para gravação. E aí o Tomi tomou cerveja, os caras tudo tomando cerveja, ninguém quis tomar cachaça, ninguém teve. Eu perguntei, Tigrão, o que você quer tomar? Eu não bebo, Marquinhos. Pra mim é surpresa, né? Porra, caramba, Tigrão, você não bebe? Você que eu pensei que eu ia, né? Eu falei, cara, mas eu tô muito... Ele olhou pra mim e falou, tô muito feliz, hoje tem fotos, né? Disso aí, tudo, tem vídeos muito bonitos, tem tudo lá. E isso ainda acho que não foi colocado ainda lá. Qualquer dia eu vou pôr, eu tenho essas gravações desse dia maravilhoso. O Tigrão falou assim bem, mas eu tô muito feliz, hoje eu vou tomar, se você
puder, eu queria tomar um vinho. Falei, tá bom, Tigrão, um vinho, só isso. Eu pensei que o cara ia carcar tudo. Não, é um vinho. Pegou uma taça de vinho. Ele falou, Valdir, quero uma taça. Ele era uma pessoa assim. Aí tomou o vinho, a gente foi pra gravação, tomou 2 copos de vinho lá, todo mundo bebeu ali e chegou todo mundo solto na gravação. E é lógico, se a gente falar a verdade, alguns ali que estavam ali não conseguiam cantar, né? Não tinha aquela afinação necessária. Mas a gente acabou, alguns não, alguns cantaram muito bem e que deu certo. A gente pegou a gente fez várias takes ali de gravação e que ficaram muito bom. Pode ouvir na música internacional lá, que ficou muito bom a voz. Você tem um skin? Você tem o CD? Tem. Então, é uma coisa legal também que muita gente não sabe. Foi vendido muitos CDs isso aí. Muita gente comprou esse CD. Foi uma coisa maravilhosa. Acho que até hoje toca a música internacional. Tem tocado lá. Eu agradeço o pessoal que ainda faz o som da Internacional, que tem rolado a música lá. É uma música que marcou. Você tem nada. Muita gente não sabe. Eu acabei ganhando um prêmio. Putz, eu não lembro o ano que foi, mas acho que uns 10 anos atrás agora, de melhor música de equipes centenárias. A música internacional ganhou. Então, o pessoal que tem esse concurso lá de Manaus. Fiquei muito feliz com o prêmio, porque tinha outras equipes fazendo, também feito músicas por centenários. Mas a música internacional ficou em primeiro. Então é um rock, que é o tipo de som que eu gosto, que eu aprendi minha vida toda a curtir rock, através de sons dos meus irmãos, de Elvis, de Roberto Carlos, tudo juntado, né? Então eu vou apresentar uma cultura. Então, só para terminar essa música, essa gravação, foi um dia muito bonito que a gente gravou essa música internacional. E eu fiquei muito feliz que essa música tocou na ESPN, tocou em várias rádios na época, levamos essa música internacional para muito lugar. E essa música, até para colocar isso para a galera, eu quis homenagear principalmente a toda a torcida da Internacional, tanto é que no CD lá está escrito homenagem a toda a torcida da Internacional de Limeira e principalmente meu pai, do Vídeo de Jesus, meu pai, que era o Leonino de 4 costados, que me ensinou a amar esse time. Que bonito, né? Uma história linda, né? História do seu pai. A gente vê até que você se emociona um pouco no falar do seu pai. Não, meu pai, pô, cara, graças a Deus me deu uma vida muito boa. Meu pai sempre trabalhador, com 9 filhos, você pensa que é fácil, não é fácil não. E se falar que passamos dificuldade, lógico que passamos, pô. Porque hoje com um filho você passa dificuldade. Naquela época, não é que nem hoje. Quem tem na cidade vai saber, mas eu conto uma história, às vezes, que o pessoal, às vezes, olha a gente do jeito que ele está hoje em dia, né? Fala, pô, esse cara é mentira, né? Não é possível. Mas tem uma época que chegava à noite, não tinha o que comer. Não tinha. E minha mãe chegava, lógico que não foi muito tempo isso, mas aconteceu. Meu pai viajando, minha mãe falava, hoje, e frio pra caramba, hoje vocês vão dormir com a barriguinha quente e cheinha. Minha mãe fazia uma garapa quente. O que era garapa quente? Água, açúcar esquentado. Então era garapa. E a gente ia dormir feliz. E não morremos, está todo mundo aí. Então as dificuldades. Eu vejo muita coisa hoje, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer rico financeiramente, mas a riqueza não está no dinheiro, a riqueza está na felicidade. Olha quanta coisa que já passou o programa, e eu contei aquele lance do meu pai descendo o Morro Azul para a doutora Itajana, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Nessa época aí, Marquinhos, né? Nessa época aí eu tinha 6 para 7 anos, eu tomava leite, né? Não madeira ainda, né? Sim, que eu também tomava. E teve um dia, a madeira tudo rachada, porque eu não tinha nem para comprar outra. Então eu pegava uma madeira com leite, enrolava uma fralda, né? Era para não cair muito leite para ele tomar. Para não vazar. Isso. E teve um dia que eu não tinha leite.
Eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu tô com fome. Ela falou assim, ó, toma água, vai dormir que a fome passa. Não tinha o que comer. E igual você falou aí, a gente não morreu por causa Não, disso, ninguém a gente morreu. enfrentou E hoje tem gente que briga porque só tem uma mistura só, aquela coisa toda, né? Outros tempos, né, mano? Outros tempos. Mas vamos voltar a falar num assunto importante, para a gente não perder o trilho aqui da entrevista, sobre a presença de público nos estádios. Romão, você falou a palavra-chave. Futebol deixou de ser um futebol do povo para virar elite. E a partir desse momento, o futebol perdeu a sua maior essência. Não só fora de campo, como dentro de campo. Se você analisar hoje friamente, os jogadores que chegam hoje em time grande são jogadores de escolinha que pagam para jogar. Tem divisões que os jogadores estão pagando para jogar. Aqui em Limeira a gente sabe que tem um time, o Independente, que está numa sub-23, que eu acho que a Federação Paulista erra totalmente com esse nome. Ela mesma avacalha com um campeonato que tem muitas equipes tradicionais. Sub-23 teria que ser o B1, tava bom o nome. Agora, sub-23, pô, como que o patrocinador vai patrocinar o time? Como que o torcedor... Cara, não dá. Então, a gente sabe que nessa divisão tem jogadores que pagam para jogar, que o empresário paga para os caras jogar. Então, como que os bons jogadores vão surgir no futebol brasileiro? O cara que joga a bola, às vezes não tem dinheiro para nada, nem para se alimentar, vai jogar bola. Vai pagar numa escolinha, vai pagar a escolinha, vai pagar para... Então, só para terminar, eu sei que eu falo pra caramba. Pode falar, mas eu vou falar. Essa situação que você falou, a partir do momento que o futebol virou elitizado, o povo deixou de ir no campo de futebol. Aqui em Limeira tem 350 mil habitantes. Um jogo da Inter, menos de pessoa, não é cabível, Marquinhos. Tá. Isso não pode, cara, uma série C. Não dá. Eu sou a favor que o ingresso seja gratuito em várias divisões do futebol brasileiro. O pessoal voltar a ter a paixão pelo futebol. Eu sou muito a favor disso, Edson. Mas o duro, Marquinhos, que aqui em Limeira, um exemplo só. Às vezes não é nem o preço do ingresso. Às vezes eu não sei o que está acontecendo, Limeira. É isso que eu vou chegar lá. Mas acho que quando você vai em uma festa popular, vamos colocar aqui, por que você vai numa quermesse de uma igreja? Vamos pôr aqui, uma quermesse. Você vai por quê? Tem boa alimentação, lugar para fazer xixi, lugar para fazer cocô, vamos falar assim para não cortar aqui o nosso vídeo, mas lugar para fazer as necessidades básicas, tem boa alimentação, as cadeiras estão limpas, a mesa está limpa. Você entendeu? Então, com todo respeito, eu sei que o Danilo, que é o presidente da Internacional, é um cara que está lá, não é fácil, só precisa ser louco para ser presidente do time, eu sempre falo isso aí. Os caras são malucos, porque o que esses caras levam de porrada, eu não queria estar no lugar deles, nem a pau. Então eu falo, os estádios de Limeira são estádios municipais. O Limeirão, monumento Limeirão, um estádio maravilhoso, lindo. Cartão postal da cidade. Cartão postal da cidade. Como que pode os banheiros estar daquele jeito, o banheiro sujos? A arquibancada vazando água. O cara vai sentar na cativa, suja a bunda porque está tudo sujo. É um assunto meio até chato para falar, porque eu sei que porque o cara pode falar, o cara que tá aí fala, vai lá, Marquinhos, vai lá limpar você lá. Eu sei disso aí. Ô Edson, vai lá. Você está reclamando? Mas eu vejo que para você sair da sua casa hoje em dia, para você ver um espetáculo, você precisa ter um valor legal para ir, uma alimentação boa, comida, bebida e, cara, e ter algo mais. Eu acho que
poderia hoje, Falta alguns atrativos. Né? atrativos, no intervalo ter alguma coisa diferente. Eu acho que antes de começar o jogo ter shows, pega o pessoal de Limeira, na cultura de Limeira aqui, uma banda de pagode, uma banda de sertanejo, uma banda pra, sabe, meia hora de show lá antes. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Taimon, eu dei uma ideia para ele, naquela época que ele era presidente da Inter lá, de pegar, Marquinhos, como era antigamente, ir nas escolas, pegar as crianças e levar pro Limeirão. Ainda tem um cara que trabalha no departamento de marketing da Internacional, que é o Juninho Bosco. Pô, pensa num cara nota 10, um ser humano maravilhoso de todos os lados. Um cara magnífico. Só que, infelizmente, cara, qual a verba que se tem na mão para cuidar? Não tem verba, não tem o dinheiro. Eu calculo assim, cara, vai arrumar o gramado, mas não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores. A gente vê na Série C que a Inter está disputando no momento, tem várias equipes aí passando. Ó, a situação da Ponte Preta, Edson, tá aqui do lado do nosso Campinas. Você acha que naquela época lá que tinha o Júlio de Paixão, aquele meio, Era ele era apaixonado pelo futebol, sabe? Ele ajudava muitos clubes, né? Era diferente. Na época, também muita gente fala, porque o dinheiro da prefeitura na época não era tão auditado como hoje. Hoje você quer. Mas às vezes, Marquinhos, também nem era da prefeitura, às vezes ele obrigava, às vezes, não é que obrigava, ele falava para as empresas ajudar por causa de imposto, né? Eu falo que o Jurandir Paixão, o Paulo de André e alguns políticos antigamente, eles eram mais relações humanas. Então a relação é tipo assim, você vai vender, vamos pôr lá que você está precisando vender uma rifa de uma camisa para conseguir um dinheiro para o seu projeto, para melhorar o seu estudo que você quer fazer lá, na sua casa. Peraí, você vai ter que ter um relacionamento com alguém, Marco, me ajuda aí, você não pode... Você entendeu o que eu estou falando? É tudo relação. Na época, o Jurandir Paixão, o de André, até falando de política, eu era muito um menino, mas o Jurandir Paixão que eu tive mais assim, afinidade de conhecer, de fazer shows na época que ele era o prefeito da cidade, ele era um cara de um carisma. E atendia a população. Todo mundo. Eu lembro que em É 96... difícil a gente falar isso. Tem até foto. Em 96, quando a gente foi para a Série A2 em 96, a federação não trouxe troféu naquela época, não trouxe troféu. Na semana, o que a torcida fez, a torcida de terror fez? Fez uma correria. A gente foi atrás, na época da Asa Tanque. E era a Asa Tanque de Paixão. Mesmo. Aí ela falou para a senhora, nós precisamos de um troféu para entregar para o jogador no domingo, porque aí tu vai subir, vai ser campeão, não tem troféu para erguer e tal. Ela falou, mas o que vocês precisam de um troféu? Esse troféu é até hoje no Limeirão. Quem for lá, é só ver no nosso troféu, tá lá, troféu, Intergol e Asa Tanque, tá lá. Eles deram o troféu pra gente. A gente no dia, o Júlio de Paixão foi lá, tirou foto com a gente acabou o jogo. Tem na revista, lembra daquela revista que tinha ali mesmo, uma revista... aquele rapaz que era presidente da Inter. Expressão Regional. Expressão Regional. Tá nem era a revista. A gente, eu e o Vanderlei, na época, era eu, o Vanderlei, e tinha um outro que foi fundador da torcida, José Mir. A gente entregou o troféu do Mano, como que era o capitão? Número 10. Isso. Jogou na portuguesa. Isso, naquele dia ainda deu até confusão, porque a federação não queria deixar nós entrar, naquela época mas estourou no portão, invadimos o Limeirão lá, se você deixar nós entrar, não vai estourar o portão. A gente estourou o portão e entrou. Entregamos o troféu pro Edmundo, que não tinha troféu naquele dia. Se não fosse nós. Nós não conseguimos um troféu por causa disso. Então, o prefeito ajudava a gente naquela época. O poder público do Limeira ajudou a gente pra caramba naquela época. Nós e a Inter também. Mas é isso que a gente estava falando, Romão. O Danilo, que é o atual presidente, é um cara que passou alguns momentos aí da Internacional aí, que ele pode escrever um livro. Tudo que ele passou, né? No momento que ele pegou a Inter, todos os presidentes que passaram na Inter, qualquer um, os caras são malucos. Maluco, velho. Porque, cara, o cara vira conselheiro, o cara vira sócio torcedor, todo mundo tem direito de falar. Ser presidente de time agora no momento da Internacional, essa SAF. Cara, eu sou totalmente a favor da SAF. Tem muita gente que vai ficar brava comigo aqui, mas não tem outra alternativa a não ser SAF. Não tem dinheiro. A gente vê, olha os exemplos que a gente está tendo aí, a Ponte Preta, que é a Ponte Preta. Desculpa, a Ponte Preta é uma equipe super tradicional,
não tem grandes títulos, não tem o título paulista que a Internacional tem, não tem o título da Série B do brasileiro. Tem o título agora, o último título que a Ponte Preta conquistou, depois de milhões de anos aí, foi a Série C, né? Para subir para a Série B. Mas você vê a Ponte Preta que é um exemplo muito grande aí para a gente aí. Não tem dinheiro. O futebol hoje, infelizmente, depende de administradores. Ô, Barquinho, E profissionais, administradores também profissionais. em relação a, vamos lá, em relação ao A assunto SAF. SAF. Todo mundo é a favor da SAF. Só que tem que ser uma SAF. Agora a gente conversa, a torcida lá, ela não é contra a SAF. Às vezes a torcida está contra quem quer pegar a SAF. Que tem que ser uma coisa mais transparente, porque, você viu, eu tava ouvindo o rádio ontem lá do Neymar falando lá, que parece que a Inter, varejo que fala a Inter lá, diz que vale 20 milhões de reais. Mas que 20 milhões de reais ele pega de patrocínio, pô. Se for ver. Mas sabe o que acontece, Romão? Será que é verdade mesmo que o Ronaldo, Roberto Carlos, esse Sheik, é tudo isso mesmo? Porque até agora ele não esclareceu muito bem pra gente Eu isso aí. costumo falar o seguinte, muita gente vai até concordar. É lógico que a gente não gostaria de torcer por uma equipe que precisasse ser vendida. Vamos lá, esse é o amor interno da gente, né? Só que hoje as grandes equipes do futebol, vamos olhar sempre o copo cheio, né? A gente vê Palmeiras, como a administração tem, o Palmeiras estava quebrado, hein? Aí precisou o Nobre, Paulo Nobre, que é um milionário, um dos donos do Banco Itaú, apaixonado pelo Palmeiras, virar o presidente e colocar o Palmeiras uma das maiores equipes hoje do Brasil e do mundo, vamos por assim. O Corinthians é uma equipe que a torcida é apaixonada e tem uma torcida que enche todo dia. Se o Inter vai disputar uma bola, um campeonato de bolinha de gude ali na esquina, vai ter gente assistindo torcendo pro Corinthians. Então, é um outro papo. Que essas equipes dificilmente vão virar SAF. Pode acontecer no futuro. Mas equipes menores, porque as rendas conseguem trazer dinheiro. Hoje a gente começou a falar aqui no assunto de renda do Mineirão. Amanhã tem um jogo aqui da Inter, né? Um domingo cedo que tentou vários horários aí, a CBF, que é a dona do campeonato. Primeira coisa que eu falo, as transmissões ao vivo têm atrapalhado muito os jogos. O que eu penso, pai de família, amanhã, o jogo é amanhã. Pô, eu vou no Limeirão assistir o jogo ou vou ficar em casa comer uma macarronada aqui no meu centro, tem a televisão aqui, não tem perigo, não tem cara cobrando estacionamento meu. Você está entendendo? Então é muito mais abrangente a gente tocar nesse assunto. Então a Internacional hoje não tem... Como que a gente arrecada dinheiro hoje? Público que entra no estádio, venda de camisas, a paixão da torcida, abnegados que às vezes põem dinheiro lá, compram alguma coisa lá, e patrocinadores que você tocou. Cara, quanto que um patrocinador hoje paga para a Internacional hoje? Não vai aparecer nenhum patrocinador que vai bancar aí por mês 10 milhões por mês para a Internacional disputar um campeonato. Eu entendo todo o lado da torcida, na terror, do pessoal, é a paixão, tudo isso é a paixão, o futebol é paixão. Mas, cara, não vejo outra alternativa. Lógico, agora a valuation aí que já foi colocado ontem, até o programa do Neymar colocou esse 20 milhões lá, mais ou menos a média. O estádio, a Inter usa o Limeirão, eu acho que também isso aí tem que ser colocado, porque eu acho que a prefeitura, eu acho que o prefeito da cidade, todo mundo quer que a Inter continue, é um cartão postal da Internacional. Eu acho que o estádio de Limeirão, quando não fala aqui do Leão, eu acho que está errado. O Limeirão é da Internacional.
Também acho, porque é mais de Ribeirão coisa, é da né? Internacional. O terreno foi doado pelo Major José da Luz. Sabe da história. Não é da Internacional, queira ou não queira, não é Internacional. Tem o valor do Ribeirão. Só que o Ribeirão precisa de uma boa reforma, né? Uma boa estrutura. Mas se você analisar tudo, eu acho que precisa ter uma documentação boa. Quando você fala do Ronaldo, Roberto Carlos, cara, os caras vieram na tela falar sobre isso. Nenhum dos dois negou. O Roberto Carlos, todas as entrevistas que ele deu, ele falou da Internacional, você vê que ele não foi para trás, ele foi enfático, falou, eu estou aqui para ajudar. Talvez, a gente não conhece, eu não conheço o Ambrogini, tá? Não conheço ele pessoalmente, só escutar falar, nunca falei com ele, não tenho amizade com ele. Tem muita gente que fala, eu sou amigo do cara, tenho o telefone do cara, desculpa, mas eu acho E que... o canal também aqui tá aberto, Marquinhos. Se ele quiser um dia vir aqui explicar pra torcida, pô. Mas eu acho que isso é seria fundamental. Sabe por quê, Edson? Como eu estava falando, a gente estava falando do Jandir Paixão, acho que as pessoas têm que ser limpas e dar a cara para bater em qualquer lugar. Quando você quer alguma coisa, você é obrigado a informar o que está acontecendo. Acho que falta essa comunicação. Hoje na vida, a vida está muito rápida e a gente tem um aparelhinho que é o celular, que é o YouTube, que é as mídias digitais, estão aí. É lógico, eu entendo até o Ambrogini, não conheço, mas eu até entendo esse recuo para quando tiver assinado bonitinho ele poder falar. Até entendo. Todos são apaixonados pela Internacional de Limeira. Eu penso assim, o Danilo é presidente da Internacional, por que ele é presidente da Internacional? Porque ele gosta. Porra, o cara é maluco. E Para ser xingado. Você sabe que até ele brigou um dia comigo. Tem uma vez que até ele brigou comigo, me xingou no telefone, eu só ouvi, eu entendi a situação, e depois conversamos sobre esse assunto. Mas ele tem que entender que ele é telhado de vidro. Então o cara tem que aceitar críticas. Sim, então, Todo mundo tem que, quando você tem um... eu sei Você era chefe de torcida. Sim, e Você é difícil também. Você não recebia crítica? Claro. E você tem que aceitar. Claro, é lógico. E como você falou, que você já discutiu com o Danilo, eu já discuti com muitos presidentes da Inter, já discuti. Mas pro bem da Inter, entendeu? É o amor, é a paixão, o futebol ele é eloquente. É a hora que você... Ele é maluco. É igual essa SAF, que eu tô falando pra você, a torcida em terror, os leoninos, que muitos acham que são contra a SAF, não estão contra a SAF. Talvez a falta de informação. Isso, não estão contra a SAF, todo mundo é a favor da SAF. Ninguém é louco de falar assim, não, a gente é contra a SAF. Não, a gente é a favor da SAF. É igual eu falei, seria muito bom se o Rodrigo Ambrogini viesse aqui também no nosso canal, sentasse, vamos estar cantando, contar a história para torcida, porque esse canal aqui é para torcida, cara. Sim. Aqui você pode falar o que você quiser, não vai ter corte, não vai ter nada. Então aqui você está sabendo. A gente é amigo já há quanto tempo? Muitos anos. Você pode falar o que você quiser. Ninguém aqui é inimigo do Rodrigo. Porque você falou, a gente não conhece o cara. Como a gente vai ser inimigo do cara? A gente nem conhece o cara. Sabe o que acontece? Tem muita gente que não tem histórias. Né? Eu falo que para você ser apaixonado por um time de futebol, você precisa ter história. Tem um jogo que eu lembrei agora. Corinthians e Internacional de Limeira. E foi nos anos 90. Eu não lembro, eu não sei que jogo que foi. Eu, o Reis e o William, meus irmãos. Aí, de repente, a polícia pediu com carinho para a torcida Inter recuar do meio que estava, para vir para cá um pouquinho. Porque a torcida do Corinthians começou a encher, e com medo de violência, e a polícia com a corda. O meu irmão William vai, depois ele vê isso aí, ele vai dizer que é mentira. Bem na década de 90, que foi a década que mais torcida... Pô, o William queria partir pra cima do cara da polícia, meu irmão. E a gente é corintiano, minha família é corintiana, hein, Leonino? E o Regi, maluco também. E eu falei, eu tentando tirar os dois, que eu era mais velho que eles, e puxando os dois. E ele não estava errado. Não, aí você, olha só, você que a torcida tentou ir lá, e eu lembro que eu segurei até você nessa confusão. Eu puxei, vem pra cá, vem, porque a torcida veio e a polícia veio com a corda
E aí teve que andar pelo menos uns 20 metros para lá, uns 10 metros mais ou menos. E você estava ali, a liderança sua ali, se você tivesse perdido a cabeça naquele momento, ia dar confusão. Mas você como líder, vamos recuar. Não sei se você lembra disso, faz tempo. E você era o... Foi a mesma coisa que aconteceu em 2002 na Copinha. Você teve a liderança naquele momento de recuar. Você lembra de 2002 na Copinha? E isso não é demérito, porque Não. na situação que aconteceu ali, a inteligência, porque Sim. a torcida do Corinthians ela veio com tudo. Em 2002, na Copinha, aconteceu isso também. Só que daí, lembra na Copinha que tava 0x0, o Inter fez o gol no finalzinho, os caras ficou o Corinthians. Não sei se você lembra disso. Em 2002 na Copinha. Lembro. Então, que os torcedores estourou o portão e veio pra cima. Naquele dia a gente teve que recuar também. Porque se a gente fica, Marquinhos, ia acontecer coisa ruim ali. Só que a gente recuou. Porque tem crianças. Sim, só que a gente recuou, só que recuou já mesmo que indo, voltando e voltando pra não deixar os caras vir pra cima. Os caras queriam pegar a bandeira, queriam pegar. Não pegou nada, não deixamos. Não. Eu acho que. Só que teve recuo, porque senão a gente não recuou aquele dia ali ia acontecer coisa errada. Lembrando que naquela época a briga de torcidas era muito grande. Não é que nem agora. Não, Agora hoje em dia tem, não pode brigar mais. Não pode brigar mais. Naquela época o pau comia e. Mas então, voltando a falar desse amor, né, então dessas histórias, é lógico que a gente não quer. Primeira coisa, que mude isso aqui, ó. Sim. A camisa, Cor. a cor, que nem o Bragantino fez, desculpa. Isso. Né? Isso. Que a equipe nossa seja talvez amanhã depois seja transferida para outra cidade. Isso. Então acho que tudo isso aí tem que ter marcadinho, bonitinho. Cara, a gente tem alguns apaixonados, sabe que eu gosto de falar? O Liminha, que é do Conselho, um apaixonado pela Inter. Dr. Júlio, um apaixonado pela Inter. Celso Potec, um apaixonado pela Inter. Todos eles, o Taimon, seu Otair, que, putz, cara. Então, tem várias pessoas ali que são muito, todo mundo é apaixonado pela Inter. Eu acho que o que há necessidade de fazer, eu acho que já está, acho que agora não tem mais, sinceridade, não tem como voltar mais. Está bem encaminhado, porque Sim. a partir do momento com o Roberto Carlos ou o Ronaldo, porque qual a necessidade desses dois grandes jogadores dar cara para bater e falar do Abrogini? Nenhuma. É que eu volto a falar, nem. Não tem. Eu volto a falar em nome da torcida. Eu posso falar em nome da torcida porque o Gabriel me deu essa oportunidade. Gabriel, a gente não tá contra a SAF. Se um dia eu sentar o Ronaldo, o Roberto Carlos, o Abrogini e vir, não precisa ser aqui, em qualquer lugar. Ó, vamos fazer uma coletiva. Porque os caras dizem tudo, cara. É lógico que todo mundo quer isso aí. Eu acho importante, não é que todo mundo quer, é importante, porque, cara, a Internacional não tem dono, né? Não. Ela é uma coisa. Às vezes tem muita gente aí que tá brava com a torcida. Porque a gente tá sabendo. Tem muita gente da conselho. Tem pessoas aí até tem pessoas até de rádio, televisão, que estão bravas com a gente. Mas não é porque a torcida está contra a SAF. A gente quer uma transparência. Romão, eu acho importante quando qualquer negociação, qualquer tipo de solução, é o diálogo que resolve. Porque você falou. Se você não faz uma pressão também, que nem foi feito, e aí? Tudo é movido a paixão. A paixão é por isso que você tem que, entendeu? Tem que sentar e conversar. E agora, eu acho que está um caminho muito grande. Tomara que dê certo, a gente torce para isso, pô. Eu acho que, pelo que... É lógico, que eu sei, vou falar pelo que eu sei, tá? Pelo que a gente... não é fofoca, é pelo que a gente sabe. Está bem encaminhado. Eu acho que a solução para o futebol da Inter de Limeira e para as equipes do interior do estado de São Paulo é a SAF, é ser administrada por profissionais. Lembrando também, Marquinhos, uma coisa, viu, cara? Assim, SAF é bom? É preciso, mas tem muita SAF que quebra. O futebol, eu costumo falar, na teoria, o futebol é bonito. Mas o futebol nunca é 2 mais 2 é 4, Edson. No futebol, 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 9, 7. Por que acontece Tem muita SAF que cara, o time caiu. Você vê o Votuporanguense, que praticamente está querendo desistir do futebol. É uma equipe que teve SAF. O Botafogo de Ribeirão não sai do lugar, é SAF. SAF. Nós temos várias histórias. O Santa Cruz,
SAF. SAF, mas acontece o seguinte, ele tem que ser honesto, eu tenho que falar aqui. Não é que a SAF, a Internacional no que vem já vai disputar a Libertadores, Sim. vai subir para a divisão, para a primeira divisão, vai ser campeão da série, não sei. Não, eu acho que é um projeto. É um começo. É um começo para se. Para reestruturar o time. E pelo que eu sei da proposta do Mangini, ele é um. Ele está querendo implantar na Internacional um sistema de administração meio alemã. Que hoje, você vê as equipes alemãs muito bem, um campeonato alemão. Você pode ligar, queira ou não queira, a gente assiste o futebol europeu, o futebol alemão, os estádios estão lotados. E vai naquela coisa que eu falo, os estádios você entrar de graça. Tem várias equipes do futebol alemão que você não paga para entrar, você entra de graça, você não paga ingresso. Você vai lá consumir, você vai passar o dia lá, você vai comer, vai comprar camisa, vai beber, vai... Entendeu? Então, acho que a Internacional, eu acho que esse projeto do Ambrosini, não, já vou falar, não conheço ele pessoalmente, nunca falei com ele. Não, só escutei falar. Mas, pelo currículo que ele tem, trabalhou com o Ronaldo no Cruzeiro, na Espanha, é um profissional jovem, um cara, eu não conheci ele, mas o avô dele eu tinha amizade. O avô dele eu sempre encontrava, era um cliente da minha loja, era uma pessoa que eu sempre tive contato. E ele nunca conheci, nunca tinha visto ele na minha vida, nem pessoalmente, nem profissionalmente, nada. Mas eu acredito sim que ele é de Limeira, é apaixonado pela Internacional de Limeira, e a partir do momento que der certo, eu acho que ele vai vir dar entrevista para você, vai colocar tudo. Eu acho que nessa cidade precisa ser bem limpo, né, essa história. Tem pessoas na imprensa que estavam tudo contra, tem muita gente que estava contra. Mas tinha pessoas que estavam a favor. Mas acho que agora, uma pessoa que precisa vir falar com a imprensa, eu entendo, mas é o Danilo, que é o presidente. Eu entendo que ele está numa Série C, a Inter tem totais condições de subir. Tem um treinador que fora de casa é maravilhoso, mas dentro de casa até agora né, nada. O Matheus, um treinador jovem, mais um treinador que mostrou ser um cara de grupo, pelo menos está controlando o grupo lá. A Internacional gosto muito do Bianconi, não é só como jogador de futebol, tá? Eu gosto do Bianconi fora de campo. É um cara que a Internacional não pode perder esse cara não. Amanhã depois eu gostaria que ele comandasse a categoria de base da Internacional, fosse um diretor de futebol da Internacional. Ele quer ser treinador. Mas cara, na hora, parou de jogar bola, Bianconi, você vai cuidar da categoria de base da Internacional, tá aqui. A chave para você. Ele conhece futebol como ninguém, jogou fora do Brasil. Cara, um cara que eu não perderia. E falando sobre a Inter na Série C, que ele tem que falar, não tá difícil subir. Não tá. Não tá não. E se a Inter sobe, aí muita gente pergunta para ele, Marcos, se subisse, precisava de SAF? Porque daí tem muito dinheiro que entra. Mas, cara, eu acho que precisa de uma administração profissional. Senão, é difícil tocar o futebol hoje em dia. É difícil. É opinião. Marquinhos, vamos lá. Último assunto para encerrar. Estamos com uma hora já de live. Fala um pouquinho como que você agora entrou para ser comentarista de futebol. Cara, que foi sua última? O amor pelo futebol. Não tem outra explicação. O Edmar Ferreira é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu conheço mais o seu Edmundo, primeira coisa do mundo, a voz metálica, excelente. Logo vai estar no canal. E o Edmar é uma pessoa que muita gente não conhece, mas um cara que vive futebol 24 horas por dia. É um monstro. Pode dizer que ele não gosta de Edmar, porque o cara quando é bom, ele causa... Nunca ninguém...
nunca ninguém vai ser, como a gente fala, nem Deus foi, né? Não vai ser unânime. Não. E também ninguém chuta cachorro morto também, né? Então, às vezes eu vejo algumas outras emissoras aí, o pessoal comenta muito de outros programas, eu falo, pô, tem espaço para todo mundo. Só que o Edmar Ferreira ainda é o melhor, porque é um cara que vive 24 horas em esporte, acorda e dorme pensando em futebol, ele vai no Limeirão, mesmo, você sabe que muitas vezes alguns presidentes não queriam o Limeirão, o Edmar pintado lá no estádio, o Edmar ficava lá na porta do estádio entrevistando o jogador, nunca ele foi proibido de ir lá, deixa bem claro, porque isso não pode também, né? Lá é um espaço público. Sim. Mas quem da imprensa hoje que vai no Limeirão cobrir o Limeirão uma vez pelo menos por semana? Ninguém. Aí tem o pessoal que fica bravo, mas o cara tem notícia privilegiada e a gente não tem. Porra, tira a bunda da cadeira e vai lá no Limeirão. Entendeu? E o Edmar é um cara que... Então, por causa da Winner, eu comecei a... Teve um jogo em Franca, não, Franca não, em Bauru, que eu tava lá em Bauru, tava ele e o Gomito. Falou, Marquinho, vem assistir o jogo com nós aqui. Eu falei, opa, depois a gente vai jantar. Vamos no restaurante aí jantar. Eu tava trabalhando para a REP lá. E coincidiu. E aí eu fui assistir esse jogo de basquete, acabei virando comentarista ali do jogo ali. Aí passou, quando ele saiu da educadora, ele foi para Rápido no Ar e foi para a Melhor FM. Mas na Melhor, na Rápido no Ar, ele falou, Marco, nós vamos fazer um jogo. Eu queria você como comentarista. Vou acompanhar o time de júnior da Inter? Ele falou, pô, da Inter eu vou. Né? Falei, ó, eu conversei com ele, jogos da Inter eu vou qualquer um. Do Independente é hipocrisia da minha parte eu falar que eu vou ser comentarista, que eu vou assistir, que não desfazendo do Independente, mas por quê? A gente não é hipócrita. Sim. Porque tem muito comentarista aí que torce pro Independente e não fala o time. Eu acho que quando você é comentarista, eu acho que a primeira coisa que você tem que falar para o time se torce. Igual tá lá hoje na rádio, porque tem agora, lá na rádio tem você e o Luciano como Leonino e tem o Marcolino, o Marcolino e o outro lateralista também, eu esqueci o nome dele. o Ghiseline, Giseline. tá, o menino, o nosso repórter, o excelente, que é o Igor, e tem o Miguelzinho também, que é muito bom também, tudo leonino. Então eu acho que, pô, eu sou leonino e corintiano. Eu sou Flamengo e Você entendeu? Agora vem aqui, eu vou comentar o jogo do Independente. Pô, cara, eu não ganho pra isso, né? Eu não sou profissional. Se você ganhasse 10 mil reais por mês, eu ia. Aí é profissional. Mesmo assim, eu ia falar, porra, não casa, né, cara? Não casa. Então, pô, eu tenho a música da Internacional. Você sabe uma outra coisa? Quando eu fiz a música da Winner, fiz a música da Internacional de Limeira, você acha que a torcida do Independente não pediu pra mim fazer a música do Independente? Alguns torcedores? Pô, lógico, tem um monte de amigo. Marquinhos, faz a música do Galo. Eu falei, puxa, cara, aí eu vou ser hipócrita. Porque da Winner é basquete, não é futebol. Mas aí futebol eu não posso fazer. Eu amo a Internacional de Limeira, vou ser mentiroso fazer uma música do Galo. Então, olha as histórias, né? Então, só para voltar a falar desse assunto do Edmar e do comentário esportivo, ele me deu a oportunidade. E gozado, eu fiz um jogo Botafogo de Ribeirão, Inter de Limeira, o Prega Fogo, com o Léo, narrador, e no Limeirão, fazendo o sub-20 da Internacional. Eu nunca vi uma bateria de escola de samba tão desafinada como a torcida do Botafogo de Ribeirão lá, tudo desafinado. Mas o Léo, Prega Fogo, tava com ele lá, e cara, e aí... Foi muito legal, que eu acabei tendo oportunidade e fui fazer. Mas o comentário de futebol, todo mundo sabe futebol, conhece futebol, ninguém é melhor que ninguém. E acabou, só uma outra coisa que eu ia falar, para terminar aqui. Cara, o futebol de hoje não tem mais tática. É 4-3-3, tem um monte de comentarista. Porque o time tem que jogar nessa... não, acabou. Futebol hoje não tem mais meio de campo. Você viu a Copa do Mundo? Quem quer? Hoje o comentarista fala a mesma coisa dentro dos jogos. Não, tá errado. O que você tem que falar hoje é realmente do jogo ali, o que aconteceu. Por que a Inter perdeu? Por que a Inter ganhou? Quem
destaque do jogo? Quem não foi o destaque? Esse é o comentário. Você fica dedilhando ali, comentando. Ah, a tática, porque a Inter entrou jogando um sistema. O treinador hoje, cara, deram muita moral para o treinador. Edson do céu. O treinador hoje é o principal jogador do time. O treinador não joga, porra. O treinador não joga. Essa seleção dando 5 milhões para fazer nada. Nada. Eu acho que até, desculpa, até o Diniz, que é maluco, seria melhor que ele. E o Luxemburgo, qualquer um. Não sou a favor de treinador fora da seleção brasileira. Mas da Internacional. Outra coisa, o Matheus, treinador. A Inter perdeu, teve gente que foi lá e deu parabéns. Não é um só, vários jornalistas ali. Pessoas deram parabéns pro Matheus como treinador. A Inter perdeu o jogo. Pô, é hora de perguntar. Aí precisou ter um cara de outra emissora que não era de Limeira para perguntar para ele sobre o goleiro daí, sobre o Saulo. Que era a primeira pergunta de qualquer repórter ali, falar, ô, O que está acontecendo com o Saulo? por que o senhor sacou o Saulo? Então, não é puxar o saco do treinador. O treinador tem que ganhar dinheiro, tem que nem amanhã. Aí precisa ganhar o jogo. Cara, não tem explicação. Você joga em casa, senão não adianta. O treinador tem que ganhar em casa. E o Matheus é um bom treinador, como eu falei aqui atrás, um cara que tem um psicólogo muito bom com o time da Inter. E ele, cara, o ano passado, ele não subiu com o Guarani justamente porque ele empatou com o Náutico e perdeu para a Ponte Preta, em casa. Mas é isso. Eu acho que a Inter tem tudo para subir, isso que é importante. Eu também acho que vai subir. Acho que vai subir. Desse ano não passa, não pode passar. Eu acho importantíssimo. Eu acho que... Depois de quantos anos para disputar uma Série D? Mas, ó, a maior decepção nos últimos tempos foi a Inter ter caído. No Paulista, né? Muita gente perguntou para ele, Marcos, por que você parou de fazer comentário? Cara, essa é a verdade. Eu parei de fazer comentário nos jogos por causa disso. Mas para finalizar, fiquei decepcionado demais. falando sobre isso, você acha que o público diminuiu um pouco por causa disso também? Ah, tudo é um conjunto, mas eu acho que aquilo que a gente falou lá atrás, eu acho que falta... O estádio está limpo, os ingressos não cobrar. Eu acho assim, desculpa, nem vai xingar eu falar, pô, mas como que não vai? Não, tem que ser de graça, vai ter que ter venda de lanche bom, refrigerante bom, pipoca, e ter as atrações musicais lá, alguns eventos, colocar carros antigos lá na parte do Limeirão, sei lá, cara, precisa trazer gente. E para trazer gente hoje em dia, para sair de casa, outra coisa, não tem transmissão ao vivo também, né? Parar com esse negócio, mas os caras, não sei quanto que é Sportnet, paga. Alguma coisa deve entrar na internacional. Mas eu acho que a própria Inter divulga que vai ser transmitido o jogo ao vivo, então, né, o marketing da Inter, ele mostra. Então, precisa colocar no papel, mas acho que isso precisa ser mostrado também. Porque senão, vai jogar com quanto lá? Daqui a pouco tá com uma média de 1.000 pessoas a internacional? Ninguém vai. Mas tem muita gente apaixonada pela Inter de Limeira, que não perde um jogo. Tem sim. A Inter tem que resgatar esses Tem a própria torcida, sabe o que a torcida faz? Às vezes a torcida vai com um carro daqui lá para não sei aonde, cara, faz vaquinha e... É porque gosta do Marquinhos, se não gostava, não vai não. Eu amo a Internacional, eu vou deixar claro que eu só não fui fazer os jogos, mas no Limeirão tive várias vezes no Limeirão. Sentadinho lá na arquibancada, quietinho, de boné, de camisa, mas eu falei para o Edmar, não vou dar um tempo para fazer os comentários, porque eu fiquei muito decepcionado quando a Inter caiu. Cara, faltou isso aqui, um pontinho que a Inter tivesse feito, aí já foi. Marquinhos, cara, muito obrigado mesmo nessa história sua aí, mano. Uma lição de vida, né? Porque você falou de futebol, falou de rock, falou de emprego, falou do pai. História linda de vida aí. Muito obrigado. Foi só a primeira parte, Marquinhos. Tem muita coisa para conversar. Tem muita coisa para conversar, viu? Você é um cara do bem, você é um cara do bem, um cara leonino. Você é um cara que gosta de todo mundo. Nunca vi você falar mal de ninguém. Você não fala mal de ninguém, porque você gosta de todo mundo gosta de você. Do lado pessoal, não. Eu acho que o lado pessoal a gente nunca pode. Quando eu tenho uma crítica,
eu vou sempre criticar o lado profissional. Mas a crítica é normal. Que é profissional, que a gente pode fazer isso, Pode. profissional. Então a gente vai criticar o treinador da Internacional profissionalmente, Não o ser humano. o jogador, não, ser humano jamais, você Isso. nunca É vai, não, o que o cara deixa de fazer na vida pessoal dele É é igual problema do cara. É igual a torcida no campo lá, dentro a torcida xinga o jogador, xinga, mas não é porque é do pessoal, é Não, profissional, é é a hora ali. é a hora ali. Vamos paixão, ali Paixão. xinga os amigos, É. aí nego xinga o Não, treinador. Até mandar um abraço pro Lucas Carco da Rápido no Ar, que muita gente está criticando ele porque a emoção dele nos jogos, mas ele é um torcedor, um cara apaixonado pela Internacional, eu entendo ele. Que, cara, é normal. Agora, quero agradecer a você, que sempre foi um camarada, um brother. Manda um grande beijo lá para sua esposa, um grande beijo para o Arthur, O Arthur. que é meu brother, meu O Arthur que companheiro. fala, pro Arthur você é o tio Marquinhos. Não, meu companheiro. Desde quando, Desde pivetinho, desde criança. E deixar claro o seguinte para a torcida leonina aqui, que muita gente bate no peito, eu amo a Internacional, então, mas tem que comparecer no Limeirão, Isso. tem que comprar a camisa, eu sei que é difícil, mas a camisa que a Inter fez em homenagem à seleção brasileira, não sei se você chegou a comprar alguma. Não. Pô, lindas camisas, eu também não comprei, mas lindas camisas, vendeu bem. E, cara, eu sei que não é fácil, é mais fácil criticar do que falar bem. Mas, quando a gente fala, só para terminar do Edmar Ferreira aí, rapidinho, mandar um grande abraço para ele, é um cara fantástico. E para mandar um abraço para todas as equipes também de esportes de Limeira. Sim, que São apegados, são apaixonados por futebol. Dos dois lados. Não tem crítica nenhuma, nem contra ninguém. Eu acho que todo mundo tem espaço. Agora, todo mundo precisa melhorar profissionalmente. Sim. Né? E para melhorar, o que eu posso? Tem que ter uma humildade e falar o que eu posso melhorar. Porque eu estou com 60 anos, mas eu procuro sempre aprender, viu, Romão? A gente sempre tá aprendendo, né? Pô, sempre aprendendo. Então, cara, e que a Inter consiga aí deslanchar. Marquinhos, obrigado. Deus abençoe. Esse foi mais uma resenha, um vídeo de resenha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente aí. Vai ter muito mais por aí, hein? Tchau, obrigado. Vai, Léo. Valeu.